É hora de falar do Vasco da Gama, Breno Monsef. Vamos lá sobre uma alternativa criativa para o Dimitri Payet, uma releitura, né, da função dele no Vasco, porque ele tem jogado nos treinos como centroavante e inclusive sendo opção ao Pablo Verratti. É a tal da criatividade para o Vasco trabalhar com o que tem, né, à disposição. No jogo treino de domingo, a gente falou dele ontem, o Payet jogou como centroavante, inclusive na Europa ele chegou a atuar assim, um tal de um falso 9, né? Inclusive no domingo ele chegou a marcar 2 gols, jogando como centroavante. Então seria uma função a mais para o Payet nesse elenco do Vasco. No ano passado o Vasco só teve o Verratti praticamente o ano inteiro à disposição. O titular no meio de campo deve ser o Coutinho. O Carille deve usar uma trinca com Tietê, Jair e Paulinho, e o Coutinho fechando o meio de campo, um quarteto, né? Uma trinca inicial e o Felipe Coutinho fechando. E aí na frente, Alex Teixeira e Verratti. Seria essa a formação inicial do Vasco nesse início de temporada. E o Payet entraria na frente como opção ao Verratti, não como titular. Lembrando que o Payet tem 37 anos, tem contrato até o meio do ano e até agora não há indícios de renovação. Vamos ver se, sendo mais útil em uma outra função, não como um meia, e sim como um atacante, nem que seja fazendo uma dupla com o próprio Verratti, né, mas fazendo uma dupla de ataque, ele consiga essa renovação aí, né? Seja mais útil ao Vasco. O Payet que chegou ao Vasco em 23, 58 jogos, 7 gols e 10 assistências. O Dimitri Payet podendo ser atacante com o Fábio Carille esse ano com o Vasco. Zé Vi. Valeu, Breno Monsef. Vamos aguardar, cara, porque assim, é tão difícil fazer uma projeção pro Payet para uma temporada como a nossa, né, Léo? Ele tem aquelas limitações físicas, né, Azevedo? A dificuldade, não só pela idade que ele já tem, mas pelo calendário do futebol brasileiro. É uma adaptação, é muito diferente do que ele conviveu em boa parte da carreira dele no continente europeu, e é uma alternativa. Mas para isso acontecer, eu acho que taticamente o Vasco precisa de pontas agressivos. O Vasco tem uma baixa oferta de jogadores que atuam pelo lado do campo. Pra ele ser esse falso 9, ele precisa de gente entrando na área, pisando na área. Se o Riquelme der certo ali, hein? Pois é, dando o Riquelme? Hein? É o Riquelme. O Riquelme, que era lateral esquerdo. Eu até demorei pra fazer a associação. Porque você lembrou do Fluminense. Porque a gente também tem uma oferta de Riquelmes. Tem essa possibilidade, né? Um jogador que começou muito bem como lateral, talvez pela intensidade na marcação ele tenha sido adiantado, mas o Vasco precisa de jogadores de velocidade que pisam na área como característica. Aí o Riquelme vai ter que passar por uma adaptação, né? Porque é um jogador mais do drible, do passe, muito mais do que aquele cara que pise na área. Porque o movimento natural do falso 9 é ele recuar, ocupar uma entrada de grande área por ali e servir os companheiros que infiltram e que aparecem como opções pelos lados do campo. Então o Vasco vai precisar de uma oferta maior, melhores jogadores que tenham essa característica. A gente tem esse retorno do Adson por ali, mas eu acho até que o Adson também é esse jogador de drible. O Vasco precisa de um jogador de infiltração, que pisa na área, que tenha uma boa finalização para que essa possibilidade tática surja. Mas é uma alternativa para uma temporada tão longa e também para potencializar algumas situações do Payet. Jogando de falso 9, ele não tem tantas responsabilidades defensivas, assim, lógico que ele tem obrigações, né, de ocupação de espaço, mas ele não será tão exigido assim fisicamente. E talvez até com um ajuste tático, né, com a presença do Coutinho jogando centralizado, pode ter ali uma dobradinha, uma aproximação desses jogadores de refino técnico que o Vasco tem à disposição, mas para isso acontecer, o Vasco vai precisar de pontas que agridam a grande área, que pisem na área, pro Vasco ter essa ocupação e ter poder de finalização. Porque se ficar o Payet ali criando e ninguém chegando na grande área, não vai ser tão efetivo assim ofensivamente essa possibilidade tática testada pelo Vasco nessa pré-temporada. Cara, eu tenho uma análise, Léo, não sei se você vai concordar comigo, que se o Vasco conseguir ter uma temporada, e é difícil também a gente saber se isso vai acontecer ou não, é impossível, mas se o Vasco consegue ter uma temporada com um baixo número de lesões, tá? O Vasco não tem, eu já falei isso aqui, o problema do Vasco hoje pra mim, o principal problema é o sistema defensivo. Sim. Tá? Esse é um problema. Agora, vem surgindo aí o Paulo Ricardo com o Paulinho Babilônia, né? Paulinho Babilônia. Como opção pra lateral direita, né? Você tem o Paulo Henrique, na esquerda tem o Piton, você tem o meio campo, se esse meio campo funcionar com Paulinho Paula, Coutinho, Payet, veja bem, se esse meio campo... Não, olha, a gente tá falando de jogadores que
tem uma qualidade enorme. O próprio Jair, né? Também tem. O Jair na cabeça de área. Aí você tem o Verratti lá na frente, que o Vasco consegue 2 jogadores de lado, atacante de lado, e consegue uma zaga. Esse é o maior problema. Esse pra mim é o calcanhar de Aquiles do Vasco, é a zaga. Segurança, né? É. Eu acho que é um campeonato que pode ser bem tranquilo pro torcedor. O ano passado o campeonato Vasco foi relativamente tranquilo, né? O Vasco ainda teve esse sonho, né, de disputar o título da Copa do Brasil, terminou com a finalização do Hulk, da entrada da grande área, em um jogo que o Vasco até competiu diante de um Atlético Mineiro que tinha algumas fragilidades, e a gente conseguiu observá-las na decisão da Libertadores e também na decisão da Copa do Brasil, e aí foi na individualidade do Hulk. Então, o Vasco inicia essa temporada, lógico que com a necessidade de reforços. Eu acho que o Vasco precisa de jogadores também aí com casca, com qualidade, e também jogadores jovens, né, que cheguem também para competir e serem opções para o elenco cruzmaltino, mas identifico, lógico, que a zaga, principalmente, a zaga perdeu opções. Chegou o Lemos agora, é um jogador com a estatura, que vai bem pelo alto, mas o Vasco eu acho que ainda precisa de um grande nome para o sistema defensivo. Um cara que imponha respeito, que passe tranquilidade para os demais companheiros, porque o Vasco ficava naquela instabilidade também emocional com os jogadores, né? Porque você erra o primeiro passe e o torcedor já não tá paciente. E aí você vai se perdendo no jogo. E aí você vê o seu companheiro errando, você também se perde na partida. E o Vasco, no sistema defensivo, foi assim basicamente na temporada de 23 e na temporada de 24. Os jogadores que tinham essa desconfiança, que não passavam essa segurança, eles deixaram o clube. Acho que o Vasco ainda precisa de um grande nome pro miolo defensivo, mas essa questão financeira, ela acaba impedindo o Vasco de fazer grandes movimentos. O Vasco tem uma Sul-Americana também como uma oferta, né? Uma moeda de oferta também para seduzir grandes jogadores. Mas é aquilo, né? Confiar também no peso da camisa para tentar convencer alguns atletas a estarem no Vasco nesse momento até de insegurança e instabilidade, até a chegada de uma nova safra, a chegada de um novo investidor. Mas é isso, para mim, na minha avaliação, naturalmente, pontas que o Vasco necessita desde 2023 e um jogador para ter o nome, um xerife pro Vasco para resolver o problema defensivo, não só para ele ser o referencial técnico, mas também para ele passar tranquilidade pro companheiro que estiver ao lado dele durante essa temporada. A gente acompanhou agora à tarde as apresentações do Tietê e do Lucas Oliveira, e eles foram titulares já no último domingo, no jogo treino que o Vasco teve. Então já é esperado que eles pelo menos briguem por posição na equipe principal. Tietê tem 32 anos, um dos primeiros grandes investimentos da era John Textor no Botafogo, jogou por lá em 22, 23 e 24, sendo titular em parte ou boa parte desse período. Acabou que perdeu espaço. Ele optou por seguir no Rio depois de não renovar. Não teve o contrato renovado com o Botafogo, preferiu seguir no Rio, viu no Vasco uma oportunidade. Então, Tietê, 32 anos, apresentado hoje pelo Vasco, e a gente ouve um pouquinho do que o Tietê falou no CT Moacir Barbosa. Uma semana ainda de clube, me sinto muito ambientado, me sinto adaptado, a recepção dos outros jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que eu me sentisse tão bem, tão à vontade assim, tão rápido, né? Em tão pouco tempo. Sobre funções, é o que você disse, eu posso atuar em diversos setores, né, do campo. Só que como eu vou me adequar, como eu vou me encaixar, isso daí eu deixo pro treinador. É difícil eu te falar alguma coisa aqui agora, é o início de um trabalho só. Que eu posso deixar claro é que a entrega não vai faltar. Chego totalmente disposto, feliz, querendo aprender com os mais jovens, aprender com os mais experientes, passar algo que eu possa passar para os jogadores. E muito feliz, muito contente de estar aqui. Então tá aí o Tietê, e além dele, o Lucas Oliveira, que vai fazer 29 anos em fevereiro, zagueiro da base do Tigres, passou pelo Bangu, Atlético Goianiense, Cruzeiro, onde se destacou em 2023. Depois ele foi para o Valladolid no ano passado e para o Kyoto Sanga, do Japão, onde ele terminou a temporada, e agora vindo para o Vasco. Lucas Oliveira também foi apresentado agora à tarde, o zagueiro de 29 anos. Então são essas as novidades, o Vasco montando aí, ou terminando de montar o elenco, né? A gente ainda projetando futuros reforços pro Vasco, vão se integrando aí ao elenco do Fábio Carilli, Vi. Tá certo, bom, seria exagero dizer que até aqui ele é o melhor reforço do Vasco?
em termos de qualidade técnica e capacidade, ele é o melhor reforço do Vasco. Entretanto, eu venho dizendo aqui, é para uma posição que o Vasco já tem muitos jogadores. Ele falou que consegue ter a capacidade de jogar em várias posições. Consegue, o torcedor do Botafogo conhece muito bem o Tietê e sabe que ele joga como lateral direito, joga como meia ofensivo pela direita, mas a função que ele se sente mais à vontade é de segundo volante, é onde ele joga melhor. E o Vasco tem hoje Jair e Paulinho como jogadores para essa posição. A gente não sabe como é que vai estar a condição física do Jair e do Paulinho, mas são dois jogadores que atuam exatamente nesse setor do gramado. E aí o Tietê dificilmente vai conseguir tirar o espaço desses dois. Mas deixa eu só te interromper. Essa polivalência dele, que você mesmo dando lateral, que ele joga, enfim, você acha que não pode, de repente, ser uma carta na manga pro Carille, cara? Então, ele pode ser o cara que joga em todas as posições e no fim das contas não joga em nenhuma. Porque vamos escalar o Vasco, eu não consigo achar um espaço pro Tietê. De segundo volante, pra mim ele não barra nem o Jair nem o Paulinho. Talvez até os dois joguem juntos e ele seja a segunda opção. Como lateral, ele não vai barrar o Paulo Henrique nem o Puma por conta da situação ofensiva, né? O Tietê, defensivamente, ele pode ser um cara ali pra ajudar, mas ofensivamente ele não vai ter o mesmo vigor físico pra ele ir de fundo, fazer um cruzamento, enfim. Na ponta direita, ele não vai barrar o Adson. E eu nunca vi ele jogando na ponta esquerda. Ele pode aproveitar também esse início de temporada em que não teremos o Adson, né? Pelo menos até março ali. E o Adson vai voltar, a gente também não sabe em quais condições ele volta. Mas não sei se o Carille vai abrir mão de um jogador mais agudo ali por aquele setor. O Tietê não é esse cara agudo. Ele é o cara que ocupa bem os espaços. Ele é inteligente, ele tem uma ótima leitura de jogo. Mas não necessariamente ele tem as características que o treinador pede para aquela posição. Adoro o Tietê, acho um excelente jogador, é o chama título, a gente brinca, né? Onde o Tietê vai, ele é campeão. Mas se o Jair e o Paulinho conseguirem jogar o que já jogaram, eu não vejo o Tietê no time titular do Vasco, não. Ele pode aproveitar essa brecha, né, que eu tô falando aqui, da volta do Adson, que volta agora em março, o Jair e o Paulinho que já estão à disposição, vão voltar gradativamente. Acho que ainda abaixo, tenho certeza ainda abaixo do que eles produziam ano passado, até pela parte física, a parte também de estar há muito tempo sem jogar, tá sem ritmo de jogo, os dois estão sem ritmo de jogo, e o Tietê pode entrar nessa lacuna aí e de repente ganhar algum espaço, até para o elenco do Vasco, né? Ele vai ser um jogador útil ao longo da temporada de 2025, mesmo que não seja titular, ele será como se fosse ali um 12º jogador ao longo da temporada, pelo menos é o que se desenha. Né? Agora, a gente precisa também entender o que o Carille vai trabalhar no Vasco. Se ele vai trabalhar da maneira que ele sempre trabalhou, naquele 4-2-3-1, ou se ele vai fazer alguma variação. Ele falou mesmo na coletiva que, olha, vocês não viram o que eu fiz fora do Brasil. E eu posso implementar o que eu fiz fora do Brasil aqui no Vasco. E eu tô curioso para saber como ele vai jogar, como ele vai comandar esse time do Vasco, apesar da nossa desconfiança dele ser um técnico mais defensivo e coisa e tal. Mas primeiro, a gente tem que saber como é que o Carille vai atuar como treinador do Vasco e como é que ele vai utilizar o Tietê e esses outros jogadores, né? E em quais condições eles vão começar a temporada. Acho que no decorrer, tô com o Vitor, Jair e Paulinho, titulares. E aí você pode pensar, e o Adson também, né? O Tietê também consegue jogar numa posição mais avançada no meio campo. Beleza, o Vasco tem o Paê e o Coutinho. Aqui o Alexandre Vasconcelos, Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. Com 4 no meio campo, cara, ele não costuma jogar assim, ele joga no 4-2-3-1, né? Mas que seria um quarteto interessante, não acha não? Tá falando seria um quarteto interessante com a bola nos pés, mas não teria pegada, bola, né? Falta o 5, né? Sem a bola que é o problema. Mas só pra ser didático, né? Banco, né? Só se o Tietê for o 5. Não, seria o Tietê antes. Tietê, Jair, Paulinho, perfeito, Coutinho. você leu meu pensamento. Eu ia falar só pra ser didático, ele colocou uma ordem. Ele colocou Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. Eu acho que poderia ser Tietê, Jair, Paulinho e Coutinho, né? Pode ser. Que ele botou o Jair como primeiro aí. Então no caso, Tietê e Jair ali fazendo a volância, aí sairia o Hugo Moura do time, né? Cara, pode ser uma boa em jogos mais acessíveis, em que o Vasco vai ter mais a bola, a gente vai ter que entender a característica. Mas um Vasco mais um Vasco mais reativo. Um Vasco mais reativo não funcionaria com esses jogadores, não. O Val Ferreira tá dizendo que se o Coutinho despontar, o papo muda, de fato muda, né? Mas aí tem que ver se o Coutinho vai jogar de 10 ou vai jogar de ponta esquerda. Que o Coutinho gosta muito de jogar ali pelo lado esquerdo, né? Mas pra ele jogar ali, ele vai ter que ter fôlego pra recompor e pra isso ele vai precisar de ritmo de jogo. A gente vai precisar ver o time jogar pra entender onde cada um vai se encaixar, né?